Eu acho interessante falar um pouco da visão da geologia sobre a própria Terra, né? Porque quando a gente começa a estudar geologia, a gente começa a pensar numa escala muito maior das coisas. São bilhões de anos e uma coisa que a gente percebe é que a Terra está em constante modificação o tempo todo. Então, por exemplo, o Brasil ainda está separando, a América do Sul ainda está separando da África, a Cordilheira dos Andes continua crescendo, só que é num ritmo que, na nossa escala de tempo, a gente não percebe, são 3 centímetros por ano, 5 centímetros por ano, mas para pensar é mais ou menos a velocidade que sua unha cresce. Só que como é muito grande, você não percebe. Agora, quando você começa a estudar como isso aconteceu no tempo, há quanto tempo isso está acontecendo, você vê que, na verdade, falar em mudanças climáticas, para a gente soa um pouco estranho, porque tudo está em mudança. Não tem... E acho que esse é um dos grandes problemas da sociedade hoje, é que a gente planeja as coisas como se fosse sempre igual. Então, por exemplo, vai fazer agricultura, eles pegam a média de chuva dos últimos 5 anos e acham que aquilo ali vai se manter. Aí faz todo o planejamento em cima daquilo. Aí se não acontece exatamente como esperado, aí é um problema. Então eu acho que o que falta para o ser humano é ver a Terra como algo em constante mudança também, em constante evolução. Estudando o clima aí, dos últimos 100 mil anos, a gente percebe que ele já mudou muito. Já mudou muito mais do que mudou da década de 50 para hoje. Então, essa é outra parte importante. O clima também está sempre em mudança. Está tudo em movimento, não tem como pensar numa coisa parada. E não adianta a gente querer parar isso. Então, acho que o papel importante do geólogo nesse estudo do clima, do geocientista, né, é ter um enfoque um pouco mais longo prazo. Porque se você pega normalmente alguém que trabalha mais diretamente só com clima, eles estudam coisas mais recentes, os últimos 100 anos, os últimos 200 anos. E às vezes fica difícil de entender essa variação dentro da variação maior. Por que eu estou falando isso? Então, às vezes, a gente acha, por exemplo, as calotas polares estão derretendo. Isso é um problema? É um problema. 2/3 da população mundial está na costa. Se o nível do mar subir, vai ser um problemão. Mas isso já aconteceu antes. O nível, 5 mil anos atrás, por exemplo, na região sul e sudeste, o nível do mar era 2 metros mais alto que o atual. Isso já inundaria a maior parte de Santos, por exemplo. Isso já aconteceu 5 mil anos atrás, nem é tanto tempo, já existia homem. Já tinha ocupação aqui, por exemplo, na Serra da Capivara. Então, conhecer um pouco desse passado ajuda a gente a ter um planejamento melhor. Por exemplo, se fosse construir uma cidade hoje, não construiria na beira da praia, sabendo que 5 mil anos atrás o mar estava ali. Então, tem isso também que é uma parte importante da gente olhar para o passado para ter uma ferramenta de planejamento, né?